Vou passar inicialmente a palavra ao autor do requerimento, que é esse grande ambientalista, deputado Rodrigues. Edmilson Rodrigues. Presidente Átila Lira, é uma honra tê-lo aqui na presidência desta audiência pública e agradecer os convidados pela contribuição a este debate que cumpre, digamos, um papel estratégico mesmo. Que o que se objetiva aqui, centralmente, é refletir sobre um projeto de futuro, portanto, um projeto de desenvolvimento para o país. Eu creio que faz-se uma grande confusão entre dois conceitos, crescimento e desenvolvimento. É possível que um país declare as suas estatísticas oficiais, crescimento do PIB, crescimento da pauta de exportação, crescimento até da renda per capita, que por ser média não significa que todos estejam ganhando, em geral reflete o inverso, né? Mas que isso não signifique necessariamente desenvolvimento, né? Então, esta audiência, ela, por ser da Comissão de Meio Ambiente, a meu ver, ela cumpre esse papel. Não se pode falar em desenvolvimento social sem o seu par dialético, indissociável, portanto, que é o equilíbrio, ou poderíamos falar até o desenvolvimento ambiental, o equilíbrio ecológico, né? O aprofundamento da crise ambiental, ela está sempre ligada ao aprofundamento da crise social. Então, não dá para falar em direitos, ou como David Harvard fala em direitos humanos, pensemos como um direito à cidade, sem pensarmos, portanto, que esse par deve estar harmonicamente estruturado, equilíbrio ecológico, equilíbrio ambiental. Então, vivemos um período histórico muito especial. O Brasil passa por um processo de reprimarização da economia que é realmente muito significativo. Significa dizer que o que sustenta hoje a economia, e em certa medida explica em grande parte a crise que vivemos hoje, é o fato de sermos exportadores de commodities. Então, exportamos gado em pé, até para os irmãos venezuelanos, para o Líbano e para outros países, né? O Pará, o meu estado e a Amazônia como um todo, exporta fundamentalmente produtos primários ou semi-elaborados. E, para ter uma ideia, a mina de cobre inaugurada em 2004, eu estava presente com Lula, Serra Sossego, tornou o Brasil superavitário em cobre. O período previsto para que a montanha de cobre fosse desaparecesse eram 17 anos. Nós estamos aqui há 11 anos e praticamente esgotou o cobre. Busca-se outras fontes, porque a intensificação da produção foi realmente muito significativa. Quando, em 89, eu acompanhei uma visita de intelectuais e professores do Lula, era a campanha do Lula, visitei a Serra dos Carajás, o ex-governador, que depois ficou conhecido como governador do PSDB no Pará, o Almir Gabriel, participou. E ele lembrava, quando se criticava a retirada do minério de ferro, olha, mas nós temos aqui pelo menos 400 e poucos, quase 500 anos para a extração desse minério. Porque àquela altura falava-se em 250 mil toneladas dia. Hoje fala-se em 1,5 milhão de toneladas dia. Então multiplica por 6, 7, 8. E como são commodities, não há valor agregado, gera-se pouco emprego, há uma destruição ambiental realmente muito significativa, né? Tanto no minério quanto em relação à madeira, né? E realmente não se pode falar, portanto, que isso seja desenvolvimento, não é? Ontem e anteontem, quem leu as manchetes, especialmente lá no Pará, tem um instituto, o Amazon, que trabalha com assessoramento remoto, né? Mesmo reconhecendo que 53% no período da análise, senhor presidente, as nuvens carregadas inviabilizavam uma análise mais precisa,
Os 47% da floresta amazônica analisados nos deram conta de um crescimento entre março de 2014 e 2015 de 195% do crescimento do desmatamento, apesar de todo uma preocupação demonstrada com o chamado desenvolvimento sustentável, que, aliás, esta comissão é de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, né? Então, esta reunião, portanto, ela cumpre esse papel. Não tem aqui fórmulas, verdades absolutas, tem gente séria, né, que representa instituições que, dentro do Estado, cumprem um papel, e eu vejo que tanto no INCRA, como na FUNAI, quanto no Instituto Chico Mendes, a despeito de ser o Estado, né, e ter uma lógica predominante, mas há muita gente assim que luta internamente para construir um desenvolvimento verdadeiro para o país, né? E, naturalmente, que era importante ouvir também a voz de instituições que, às vezes, são não governamentais, mas têm um investimento em pesquisas e, portanto, fala com a força, digamos assim, da ciência, né? Do pensamento, digamos, do conhecimento sistematizado, né? E o que é importante, ao mesmo tempo, ter a representação da APIB, da Articulação Nacional dos Povos Indígenas, né? Na semana posterior ao movimento que se realizou aqui de forma tão bela e enriquecedora da diversidade brasileira, né? Então, acho que estamos em bom momento. Por fim, dizer que não é de hoje a preocupação. Revolução de 30 nos deu um presidente, Getúlio Vargas, que deu duas grandes contribuições. Uma, a Lei das Águas. E a outra, no mesmo período, em 34, um Código Florestal, que depois foi incorporado de forma muito... Alguns conceitos, inclusive, veja bem, na primeira metade do século XX, mas foram consolidados em 65, no Código Florestal, que recebeu mudanças importantes recentemente, mas manteve certas categorias e conceitos como as APPs, né? As áreas de preservação ambiental. Aliás, conceitos que foram incorporados na Constituição de 88, especialmente o artigo 170, inciso 6º, né? Então, essa audiência ela cumpre esse papel, né? Não só debater os conceitos, mas ver do ponto de vista institucional o que está sendo feito, do ponto de vista, digamos, das instituições não governamentais, quais são as preocupações, quais são os dados significativos, do ponto de vista dos movimentos sociais e, particularmente, dos povos indígenas, quais são as preocupações, qual é a dimensão da crise enfrentada hoje e, portanto, de que modo esta comissão aqui pode ter essas matérias que aqui são trazidas e refletidas, né, como um aporte para a formulação de normas, de leis, de projetos que ajudem a construir esse Brasil justo e feliz. Então, muito obrigado pela presença de todos. E só uma justificativa, presidente. Eu acabei de sair da comissão, presidente da Comissão de Finanças e Tributação, onde estamos conversando lá com o TCU. Marquei presença na PEC 215, que trata da demarcação de terras indígenas. Também marquei presença na comissão parlamentar de inquérito sobre o sistema carcerário. E antes das 9, marquei presença na comissão parlamentar de inquérito sobre a Petrobras. E já falei na tribuna, porque hoje a sessão começa de manhã, às 9 horas. Fui o primeiro, por sinal, inscrito. Só para dizer que não sou só eu. Grande parte dos deputados estão tendo que se dividir, e nós não somos deuses, né? Não temos o poder da ubiquidade. No entanto, esta audiência é importante, com maior ou menor presença de deputados, porque é um registro histórico, e tudo que aqui for falado, os debates, as contribuições, servirão de insumo para ações do presente, né, visando esse futuro justo e feliz. Muito obrigado.